Aqui no canal eu falo sobre consciência, autoconhecimento e hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso, desde uma perspectiva da consciência e como o desequilíbrio que a gente experimenta muitas vezes na nossa vida em relação ao sistema nervoso, ele é uma chave que ajuda a gente a regular, né, a nossa existência, a nossa experiência. E também é uma chave para a gente captar um pouco os sinais que estão vindo dessa consciência. Então, o primeiro ponto aqui, acho que a maioria das pessoas vai concordar, é que a gente ter o sistema nervoso equilibrado, né? A gente ter uma calma, tranquilidade, é uma prioridade. Mas se a gente for ver, muitas vezes a gente não está exercendo essa prioridade porque a gente vive em circunstâncias em que o nosso sistema nervoso está sendo abalado ou, né, não está sendo bem tratado, e isso chama a nossa atenção. Aqui o ponto de consciência que eu vou trazer é que sem noções de consciência, em geral a gente está muito mais voltado à experiência, né? E a experiência, ela tem sempre um aspecto que é muito material. Então aí a gente busca mais essas coisas que a gente consegue ver ou consegue sentir, né? E a gente busca criar na nossa experiência, receber esses estímulos. E o que acontece aí muitas vezes é que por exemplo, vamos dizer que na minha vida eu tenho como um objetivo pessoal, eu me coloquei que eu tenho que ter, vamos dizer, um sucesso financeiro, né? Isso é uma coisa muito comum na nossa cultura. A gente prioriza ter esse sucesso financeiro. E eu estou fazendo isso às custas do meu sistema nervoso. Ou seja, eu estou sentindo muito estresse, ou sei lá, eu estou deprimido, ou tenho algum outro problema. Então, aquela prioridade que a gente concorda que, inicialmente, que a gente concorda que a gente tem que ter, ela não está sendo atendida. E, na verdade, eu estou priorizando uma outra coisa, né? E existe uma confusão aí. O segundo ponto, que daí já vai ser mais discutível, né? O primeiro ponto é de que a gente ter um sistema nervoso equilibrado é prioritário. O segundo ponto é que a gente está, aos poucos, se dando conta que também é a nossa responsabilidade individual que a gente administre o nosso próprio sistema nervoso. E isso é algo que, que a gente vai perceber em várias frentes de como que a gente tem que administrar certas coisas que antes a gente achava que estavam administradas para a gente, né? Então, a gente percebe que se a gente está tendo problemas de, sei lá, de muito estresse ou de depressão, não sei o que, que tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Interessante porque quando a gente olha para o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo, eles são sistemas que são autorregulados, né? Principalmente na natureza. São sistemas muito complexos, que funcionam muito bem e têm uma autorregulação. O que acontece é que nós somos humanos e a gente cria, a gente é propenso a criar mais desequilíbrios, né? Então, por exemplo, os sistemas das plantas, eles se autorregulam, né? Um sistema nervoso da planta se autorregula. Um bicho também, né? Então,
por mais que eles tenham estresses, acontece que o animal, né, as plantas, eles estão totalmente, e aqui começa a entrar mais a questão da consciência que eu estou trazendo, eles estão totalmente conectados ao presente. Então eles nunca ultrapassam os limites, né? Então toda vez que entra um desequilíbrio, eles vão pescar onde está esse limite e vão se ater. Só que a gente não faz isso. Então, quando está tendo aquela questão de que eu estou seguindo o meu objetivo, sei lá, financeiro, de uma carreira, e meu corpo está entrando em choque, e eu continuo forçando, e o ponto que eu tenho que complementar da experiência é que, se a gente está muito ligado à experiência, a gente continua querendo seguir aquele objetivo, por mais que a gente tenha esse sinal de que está um estresse. Então, eu posso fazer alguma coisa simplesmente para meio que eliminar esse sinal. Então, se eu estou tendo muito... Por exemplo, eu conheci muitas pessoas que elas têm um salário muito bom e elas não conseguem dormir, né? Então, dentro daquela visão de que o nosso sistema nervoso está equilibrado, isso não faz o menor sentido, você não ter o sono. O sono é a coisa mais importante. Mas por algum motivo, a gente consegue, diferente de um bicho, a gente passa dos nossos limites e vive esse conflito. E a questão de que a gente tem que começar a aprender a administrar é porque, como nós somos humanos e nós temos uma consciência, uma autoconsciência, isso faz com que tudo aquilo que a gente tenha como propriedade ou como função, que a gente tenha que aprender um pouco sobre isso. Então, por exemplo, os bichos, eles estão sempre no presente porque eles não têm uma noção de tempo. Nós temos uma noção de tempo. Então, nós temos que aprender a administrar dentro de algum grau, a gente tem que aprender a administrar o tempo, né? Nós temos autoconsciência, então, dentro de algum grau também, a gente tem que aprender a administrar como que funciona essa consciência. E o mesmo vai valer para o sistema nervoso. Nós temos um sistema nervoso e, como a gente viu, a gente força às vezes os limites. Então a gente tem que aprender a administrar. E aos poucos a gente está se dando conta disso, né? Que a gente tem que encontrar modos de equilibrar, né? E buscar técnicas ou rever nossas prioridades para escolher o que a gente quer, né? E isso leva a gente para o terceiro ponto, e daí que eu acho que o primeiro ponto era óbvio, o segundo era discutível, e esse é mais a novidade mesmo que eu trago aqui, que tem a ver com que, no fundo, a gente ter um sistema nervoso que está em desequilíbrio, às vezes desequilíbrio pleno, tem a ver com a gente não ter uma clareza interna. E essa clareza interna tem a ver com conceitos. Uma falta de conceitos, ou seja, a gente não tem uma clareza, e isso acaba criando esse cenário em que a gente está com esse conflito, assim, a gente está se matando para para ganhar bem, sei lá. E daí também vai ter um outro conceito que justifica isso, não, mas é porque eu tenho que fazer isso, ou porque eu tenho filho, ou porque não, né? Mas de alguma forma tem alguma coisa que não tá bem estabelecida aí. E a questão da consciência é que a gente está se despertando para tentar entender
com mais profundidade como que funciona a nossa realidade. Dentro da experiência, a gente só quer que a coisa vá bem para o nosso lado. Então a gente não está perguntando muito bem como funciona. Então eu começo a sentir um estresse, eu não quero sentir esse estresse, não quero saber o que significa. Então, se eu conseguir algo que cale um pouco esse estresse e eu possa continuar fazendo o que eu estava fazendo, para mim tá tudo bem. Mas esse ponto, essa perspectiva em que a gente só está conectado à experiência, que é um aspecto de uma identidade muito pessoal, tem um momento que a gente começa a saturar isso. Então, o grande ponto aqui que eu estou querendo trazer nesse vídeo é que quando o sistema nervoso começa a entrar em desequilíbrio e que ele está mandando sinais para a gente que a gente, como eu falei, a gente tem que aprender a regular esse sistema nervoso. Na realidade, mais do que isso, esse sistema nervoso está mostrando para a gente que tem algo mais profundo. E esse sistema nervoso está abrindo também para a gente as portas da gente compreender esses conceitos, né? Porque quando a gente está com um sistema mais equilibrado, a gente vai ter uma percepção mais profunda. Isso seria um equilíbrio natural. O equilíbrio natural está levando a gente a observar a nossa realidade com mais profundidade. Então, quando a gente observar com mais profundidade, a gente vai perceber, né, certas incoerências. E certas incoerências que a gente está levando para a nossa experiência. E quando a gente consegue observar, elas não fazem sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma depressão que está claramente me desacelerando. E essa desaceleração, na verdade, tem um lado bom. Por quê? Porque ela está querendo mostrar alguma coisa que eu não estou querendo ver. E muito do problema que a gente tem na nossa atualidade é porque a gente entra em um conflito com a desaceleração. Ou seja, o sistema nervoso está mostrando para a gente que a gente tem que ir mais devagar para perceber e tomar consciência de mais coisa. Só que, por algum motivo, eu tenho, sei lá, metas a cumprir que estão me acelerando. Então eu fico numa briga, como chama, um cabo de guerra, de que o sistema está me desacelerando e minha mente está me acelerando, né? E se a gente só tem uma perspectiva da experiência, a gente não quer aceitar que nesse momento a gente tem que ficar mais parado, né? E que a gente vai ter que deixar para depois, ou vai ter que mudar os nossos objetivos. Porque, de alguma forma, o nosso sistema nervoso tá mostrando isso pra gente. Talvez esses objetivos, eles não tenham tanto sentido. Ou eles não tenham coerência. Então, o ponto que eu quero trazer é esse. Como o sistema nervoso, além da sua própria regulação de um equilíbrio da realidade, que esse equilíbrio é uma regulação mais profunda ainda desses conceitos. E aqui, assim, também explorar mais o conceito de conceito, porque, como eu falei, muitas vezes os problemas que a gente está tendo são falta de conceito. E, para começar, o conceito do que é um conceito. Como essa nossa visão de experiência ela é muito material, a gente só olha para aquilo para coisas ou para sensações, né? São coisas mais tangíveis assim. É uma experiência que é muito material. Até quando a gente fala em energia, energia também é uma forma de matéria. Então, o conceito ele está
além da matéria, é algo imaterial. Só que se a gente só tem uma visão material da realidade, a gente pode achar que os conceitos não importam, ou que eles são só uma teoria. Mas, na verdade, são os conceitos que a gente tem da realidade que estão programando como a gente vai viver as experiências. Então, se a gente está vivendo essas experiências que estão tendo esses conflitos, significa que tem algum conceito que está desarranjado. E o sistema nervoso está justamente tentando levar a gente para uma posição e para um estado em que a gente possa dar conta disso, de ter uma leitura e que a gente possa ressignificar esses conceitos. Então, em primeiro lugar, se a gente pode colocar esse conceito em uma outra prateleira, né? Porque se a gente acha que o conceito é só uma coisa que tanto faz, então o que eu estou falando aqui vai ser só uma teoria. Mas assim como tudo que a gente escuta falar vai ser só uma teoria, porque os conceitos não importam, né? Então, para a consciência, o conceito é algo chave, porque é o que conecta a nossa a parte imaterial da realidade com a parte material. Então, expandir aí a noção desses conceitos e, ao fazer isso, e naturalmente se permitir que a gente vá para esse equilíbrio do sistema nervoso, a gente vai ter a oportunidade de se dar conta de incoerências, né? E essas incoerências vão mostrar para incoerências pessoais que a gente estava tendo dos nossos objetivos. E o ponto é que tem pessoas que realmente elas estão tão apegadas a essa visão da experiência que elas não conseguem soltar, né? Isso é uma coisa normal. Eu também tenho várias coisas que, tipo, são incoerências que a gente tem que estão em um lugar tão profundo que a gente porque assim, como a gente funciona e como a gente se expressa na realidade está formada no fundo por uma porção de conceitos, uma série de conceitos que, conforme a gente vai tomando noção deles, a gente começa a organizar, né? Então, aí a gente pode fazer com que realmente, porque no começo a gente fala que é óbvio que o nosso sistema nervoso é algo prioritário, estratégico, né? Por exemplo, se eu não durmo bem, como que eu vou conseguir tomar uma decisão que faz sentido, né? Além do mais que quando a gente dorme é quando a gente se limpa, né? Toda a nossa percepção e na verdade quando a gente dorme que a gente pode reorganizar os nossos conceitos. Estou dizendo isso para mostrar que não é algo que a gente faz voluntariamente, que eu fico pensando assim, como que eu faço com meus conceitos? Não. É simplesmente o fato de que eu vou para esse estado mais profundo e essa conexão cria essa reorganização. Então, aí a gente está falando de que realmente a gente vai poder fazer com que aquilo que é prioridade seja realmente prioridade, né? E isso é um bom senso e uma coerência, e o nosso sistema nervoso ele está trabalhando para essa coerência. Então, né, como que a gente pode fazer para escutar mais? Para concluir, como muito esse desequilíbrio
que a gente percebe no sistema nervoso, a gente pode ver que tem a ver com pressão, né? A gente sente pressão demais, estresse, ou então daí a gente vai para o outro lado, que é a depressão. E na nossa atualidade, na nossa cultura, a gente está muito voltado para uma coisa, para uma competição, para uma pressão, né? Então, um aspecto chave de tudo isso é a gente aprender a lidar com essa pressão. E a gente tem essa pressão de que a gente tem que fazer as coisas bem, né? E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, é possível que a gente também leve essa pressão e transforme isso numa experiência a mais. Então, a gente entrar com ter essa noção, isso também é um conceito né, do que é essa pressão, e que a gente não quer transformar esse processo em uma experiência a mais em que a gente tem que ir bem. Porque quando a gente começa a tomar noção de que a gente tem que administrar isso, a gente já quer saber assim, eu estou administrando bem ou mal? Então, para tirar um pouco a pressão, é interessante a gente colocar que só o fato de que você está se dando conta de que você administra isso, né? Só o fato de que você consiga sacar que existe um conceito aí, que você está se conectando a isso, só né, esses simples, que não são tão simples, se dar conta, já é um sinal de que você tá fazendo bem, né? Então, a gente tirar essa pressão de resultado que a gente já tem em relação à experiência, né? Quando a gente vai em direção a esse se dar conta, porque senão essa pressão ela vai atrapalhar muito a gente. Para concluir, trazer a noção de que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso sistema nervoso, mesmo quando a gente está vivendo um equilíbrio e que a gente acha que tem alguma coisa que não está funcionando, né? E isso coloca a gente num desespero, a gente tem a noção de não, que está funcionando, e que quando alguma coisa parece que não está funcionando, na verdade é um sinal para a gente de que ali tem alguma regulação a ser feita, mas a gente ter a confiança de que essa estrutura, nosso sistema nervoso, ele está íntegro. Então, a gente confiar para onde ele está levando a gente, que ele está apontando e orientando a gente a uma regulação.